Boa noite, meus amigos que estão acompanhando nesse momento essa conversa bastante importante no momento em que nós vivemos, que é um momento peculiar da nossa sociedade, em que temos aí a vivência de uma pandemia, poucas vezes vivida, né? Temos também a preocupação de discutir quem vai cuidar dos profissionais de saúde que passam por experiências bastante deprimentes, né? E nesse momento são as pessoas que também precisam ser cuidadas. Por isso, desse bate-papo com o professor Roberto Tedesco, que é um psicanalista bastante conhecedor da área, e também com Francisco Freitas, que é um camarada que atuou por alguns anos como conselheiro da saúde no município de São Paulo e que também conhece a realidade dentro dos hospitais e centros de atendimento. Vou deixar com que eles se apresentem para deixar mais claro a vivência deles aí e a gente começa a conversa, tá bom? Vou dar a voz ao professor Roberto Tedesco. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite. É uma honra estar participando da conversa com vocês, com o Francisco Freitas, com o Cláudio. E eu queria dizer que o Cláudio Amor é um meu amigo de muitos anos, desde a infância, né? A gente vem na luta aí pela vida há muitos anos. Bom, meu nome é Roberto Tedesco, eu sou professor afiliado da Escola Paulista de Medicina e eu sou professor também da Sociedade Paulista de Psicanálise. E a psicanálise ela veio num segundo momento, uma segunda formação. Eu tive uma formação toda voltada para a área acadêmica e a área de pesquisa, né? A minha área de pesquisa é olho, toxoplasmose ocular. Eu fiz uma parte da minha carreira na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, e uma parte também na Faculdade de Medicina de Paris, na França, onde eu fiz meu pós-doutorado lá. E depois eu fui para a psicanálise como paciente e acabei me interessando demais, porque a psicanálise é muito parecida com a ciência, ela é investigativa, ela vai atrás de algumas coisas, né? Ela faz com que a gente consiga ter um olhar individualizado para cada pessoa vai contar a sua história e vai virar um especialista de si mesmo. Isso eu achei bastante. Falar de saúde, principalmente falar do cuidador, né? É por isso que a gente está aqui para bater esse papo agora. E eu acho que de mim, assim, como apresentação, acho que é tudo que eu tinha para falar. Não tenho que falar mais. Eu queria, agora, sei lá, vamos ver se quem vai mandar nessa conversa aqui é o Samora, né? Você precisa abrir o seu microfone aí, Samora. Cliquei, mas não foi. Agora foi. Freitas, vou te dar o espaço para se apresentar também. Freitas, antes de mais nada, eu gostaria de dizer, é um camarada que hoje é pré-candidato a vereador em São Paulo, aproveitando toda essa experiência que tem aí na área da saúde. Quer colocar à disposição da gente aí essa experiência toda como vereador pelo PCdoB. Por favor, Freitas. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Roberto. Boa noite, Reinaldo. Boa noite a todos os ouvintes, os companheiros, as companheiras que estão aí acompanhando essa nossa conversa, né, com o Roberto. Eu queria aqui só fazer o Roberto, com a sua modéstia toda, Roberto falou assim, ó, de mim acabou. Não acabou, viu? Roberto esqueceu de mencionar
e ele é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade de Mogi das Cruzes. Ele é mestre em morfologia. Gente, ele é mestre em morfologia pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Então, são coisas que a gente não pode deixar de mencionar, porque eu fico assim, Klaus, muito lisonjeado, muito feliz da gente poder juntar a experiência a gente juntar com a academia, né? A gente poder juntar essa prática e você juntar teoria e prática, né? Conhecimento. Então, a academia, ela é que é a formuladora, né? De todo esse processo de mudança, de transformação que tem na sociedade, né? Então, isso é muito bom, Roberto. Então, eu me sinto assim, honrado em estar contigo nessa conversa, e a gente espera que os companheiros, as companheiras possam fazer perguntas, se manifestar, porque o tema, como o Cláudio mencionou, é de grande relevância essa nossa conversa, porque nós estamos vivendo realmente um momento de pandemia, um momento de incerteza, um momento de aflição, um momento de em certas situações, já vi muitos amigos e amigas em pânico, porque não estavam assim, na nossa história, pelo menos, com exceção da gripe espanhola, a gente não tinha, assim, no Brasil, uma crise epidemiológica tão perversa, aonde as pessoas não estão acostumadas a conviver com tanta morte. Mas quando eu falo assim, Roberto, eu falo a morte no atacado, porque o Brasil, como um país de desigualdades, a gente sabe que tem 63 mil pessoas, né, que são brutalmente assassinadas por ano. Isso foge todo o princípio da racionalidade, da civilidade. Mas essa pandemia, ela está trazendo uma coisa inusitada, o isolamento. As pessoas ficam olhando para dentro de si. Então, eu acho que é muito legal a gente fazer essa conversa em cima de tudo isso que está acontecendo no nosso país. É isso. A ideia de fazer esse bate-papo foi exatamente essa questão de juntar, né, o que a gente tem de conhecimento prático com o que a gente tem de conhecimento científico. Eu acho que o Roberto, dentro das conversas que a gente tem tido, porque nós nos encontramos há pouco tempo, depois de um longo período sem nos ver, né? E as conversas que nós tivemos vai um pouco por esse lado, né, de tentar juntar um pouco essa prática com essa coisa da teoria da psicanálise e tal. Hoje, Roberto, o Brasil fecha com mais de 55 mil pessoas mortas só pela Covid. Eu imagino o seguinte: para um médico que está na linha de frente, para um enfermeiro, né, para um assistente, a morte faz parte da sua vivência hospitalar. No entanto, ela não é parte tão comum, ela não se repete por tantas vezes num período tão curto, né? 5, 6 mortes num único dia. Como é que isso afeta esses profissionais da saúde do ponto de vista emocional? Bom, você tocou num ponto extremamente complexo, né? Porque a morte, quando a gente pensa em morte, a gente pensa no luto, né? A primeira coisa que a gente vem é o luto, né? O luto para a psicanálise não é só a morte de um ente querido, por exemplo, que você vai lá no enterro, depois que baixa o caixão, aí você
veste uma roupa escura e você está de luto, né? Por aquele período você está de luto. Não é só isso, né? Na verdade, o luto é uma coisa um pouco mais complexa, né? E Freud tinha uma frase bastante interessante, que no artigo que ele escreveu sobre luto e melancolia, ele falava que no luto, a sombra, né, do luto em relação ao objeto, que somos nós mesmos, recai sobre o próprio ego, né? Então, cada vez que o indivíduo sente o luto, a sombra desse luto recai sobre ele mesmo. Então, não tem onde ele escapar com esse luto. E essa vivência do luto diário, de viver a morte diária, né, exige do indivíduo uma recuperação extremamente rápida. Ele não tem tempo de ficar elaborando aquele luto, porque o luto na psicanálise é como você retornar na sua história, trazer um momento emocional que te traz uma agonia, que te traz a dor. Você nunca mais se livra dele, mas você olha hoje para ele, coloca ele numa mochila, vamos dizer assim, continua seguindo o seu caminho, levando esse conteúdo com você, mas ressignificado. Tá? Às vezes, é possível fazer isso sozinho? Às vezes. A maioria das vezes a gente precisa de ajuda? Certamente. A maioria das vezes a gente precisa de ajuda de um profissional para ajudar a gente a conduzir no meio desse caminho. Né? A psicanálise, eu gosto de fazer uma analogia com ela, inclusive eu usei isso no meu logo, assim. A psicanálise ela usou muito a mitologia grega, né, para dar exemplos e exemplificar, por exemplo, o Édipo, o Eros, que era a pulsão de vida, o Thanatos, que é a pulsão de morte, né? Então, principalmente o Édipo foi muito utilizado, né? Aí tem Narciso, né? E outras figuras, né? O Telêmaco, várias outras assim. Então, usando isso, a gente pode falar também do Teseu, do Minotauro, né? O Teseu, que teve a função de matar o Minotauro para salvar a amada, que era a vez dela de servir, né, de almoço para o Minotauro, né? Porque o Minotauro era a fera que foi colocada lá, resumindo a história, né, que a gente não tem tempo, foi colocada num labirinto porque ele era muito feroz, e porque ele era o resultado da fúria de um deus, né, que ele nasceu uma parte homem e uma parte touro, mas ele era feroz e de vez em quando eles ofereciam uma virgem lá para ele se acalmar. E essa pessoa que entrava no labirinto não saía nunca mais, porque é um labirinto. Aí o que aconteceu? A amada do Teseu, né, Afrodite, ela teve uma ideia, ó, você leva um novelo de lã, vai soltando essa lã no meio do caminho quando você entrar no labirinto, né? E aí foi o que ele fez, ele amarrou no início, foi lá, cumpriu a missão dele e o fio de lã trouxe ele de volta. Então, o que eu acho da psicanálise é isso, a psicanálise faz você entrar dentro do seu labirinto, mas resgata você de volta, né? Ela ajuda você a voltar. Então, os profissionais de saúde hoje, eles estão numa condição bastante complicada, porque eles saem de casa, passam o dia cuidando das pessoas, às vezes eles chegam lá, né, e aquela pessoa que ele estava cuidando já foi. Né? No meio do caminho ela faleceu, e ela saiu de lá, quando ele chega lá, aquela pessoa não está, às vezes ele não tem nem tempo de ficar elaborando essa morte toda, já tem outra pessoa para cuidar. E aí, quando ele volta para casa, ele tem a família dele lá para cuidar também, né? Principalmente as mulheres, né? A gente precisa desse olhar principalmente para as profissionais de saúde mulheres, porque a demanda para a mulher é muito pesada. Ela chega em casa e tem os filhos, principalmente, né? Que vai exigir muito dela, e ela tem que estar bem. E eu não sei até que ponto, apesar de ver que tem várias instituições que estão apoiando os profissionais de saúde, né, como o Instituto Semear, a rede de apoio psicológico, tem uma rede também no Emílio Ribas, tem a Associação Médica Brasileira, tem o portal do Hospital Brasil, né, que todos eles têm grupos de apoio emocional para os profissionais de saúde. Eu tive uma certa dificuldade no Emílio Ribas, por exemplo, porque eu me coloquei à disposição lá para atender os profissionais de saúde gratuitamente. E
eu mandei todos os meus dados, me inscrevi e não tive um retorno, assim, não tive retorno disso. Caramba, né? Eu não sei se é porque eu sou psicanalista, né? E lá quem está coordenando é um psicólogo, né? Eu não sei se existe essa rincha de profissão, né? Porque existe, infelizmente, né? E é o momento que a gente tem que abrir mão desse tipo de coisa também. A gente tem que aprender a lidar com isso, né? Eu aprendi que muitas vezes o remédio para uma dor é multidisciplinar. Você precisa de vários profissionais para atender. Eu aprendi isso com a minha filha, Beatriz, que é autista. Eu entendi que não era só o psicólogo que ela precisava, né? Que ela estava na mão de uma excelente psicóloga, uma das referências do Brasil, que é a Maíra Gaiato, né, sobre autismo, né, aplicar o ABA, mas precisa só dela? Não, não é só dela. Eu preciso de um psiquiatra, eu preciso de uma fonoaudióloga, eu preciso de uma neuropedagoga, eu preciso de outras pessoas para ajudar isso. Então, os profissionais de saúde hoje precisam de todo mundo. Ele precisa do psiquiatra, ele precisa do psicólogo, ele precisa do psicanalista. Vai depender muito da necessidade dele, né? Eu já tive pacientes em psicanálise que eu indiquei para psicólogo. Eu falei, olha, é melhor você ir fazer uma psicoterapia num psicólogo. E eu indiquei o psicólogo. Né? Então, eu tenho que sentir que não existe uma terapia, a melhor terapia do mundo. Não existe isso. O que existe é a terapia que funciona naquele momento. Às vezes o cara precisa de um psiquiatra para tomar um remédio. Ué, qual é o problema? A pessoa vai lá, toma o remédio, fica boa e volta às atividades normais. Então é o momento da gente se desarmar e entender que nós precisamos de todos. E o nosso objetivo é o paciente. O nosso objetivo é quem precisa de ajuda. E não importa de onde vem a ajuda, ele precisa da ajuda correta e instantânea, no momento. Todas essas instituições que eu falei, você pode entrar lá e você vai se cadastrar e você vai deixar o seu contato e vai ficar esperando a pessoa retornar para você. Esse profissional tem tempo de esperar? Essa mãe que trabalha na área de saúde, né, tem tempo de esperar para ela ficar bem emocionalmente, para poder ir para o trabalho e voltar para casa bem, para conseguir conciliar a vida no lar e a vida no trabalho de maneira adequada emocionalmente? Então, essas são as questões que a gente tem que pensar quando a gente fala em ajuda a quem ajuda, né? A gente precisa ter a ajuda à disposição, instantânea, momentânea, lá, às vezes lá no trabalho, na maioria das vezes lá no trabalho, onde ele realmente está precisando da ajuda, né? Porque é lá que a crise acontece, é lá que a gente pode alcançá-lo. Em casa, ele tem às vezes outros afazeres, né? Ele não tem tempo para sair do trabalho, ir para uma clínica, ficar deitado no divã, ele não tem tempo para isso, né? Então, o importante é a gente ter um mecanismo rápido de atendimento desse profissional que precisa da nossa ajuda agora. Tá? Ok. Olha, foi na lata. Foi na lata, do ponto Muito de vista. bom. E aí, Freitas, eu queria saber de você o seguinte: do ponto de vista estrutural, né, como é que estão os nossos hospitais, nossos postos de saúde, né, o pessoal que dá o primeiro atendimento ali, o socorro, como é que esse pessoal tem atuado? Porque isso com certeza afeta emocionalmente o trabalho desses médicos, desses enfermeiros que estão aí na linha de frente. Como é que você vê, você que esteve aí vivendo essa área mais próximo, né? Como é que você vê essa estrutura? Existe uma estrutura adequada? Olha, nós precisamos ter uma compreensão da situação vivida, porque nós precisamos avaliar o antes e agora, e o depois, ou seja, antes, agora e o período pós-pandemia. O antes era que o profissional de saúde, no contexto geral, que para mim, profissional da área da saúde, é todos aqueles que lidam com a saúde, desde o controlador de acesso, que recebe o paciente,
a faxineira que limpa excremento, que sabe que está ali cuidando de saúde, ao médico. Esses são os profissionais de saúde. Então, não existia, pelo menos aqui na nossa cidade, não existe uma política do governo municipal, do governador do prefeito Bruno Covas, para melhorar as condições de trabalho dessa categoria. A profissão de enfermagem, o Corém, luta pelas 30 horas na enfermagem. Nós já vimos enfermeiro, Roberto, dormindo em banheiro, descansando em banheiro. É um descaso com o profissional. E se você tem um descaso com o profissional, você está tendo um descaso com a população, que é aquele profissional que cuida. É que, como tá bem sugestivo, quem cuida de quem? Né? Então, se você não valorizar esses profissionais, você não vai ter qualidade no atendimento. Isso é humanamente impossível. As pessoas ganham um salário de fome, de miséria. As pessoas estudam, se matam, atravessam cidade para trabalhar. Tem gente que mora na cidade de Tiradentes e vai trabalhar em Campo Limpos. Lá no Campo Limpo, não é brincadeira isso. Então, Cláudio, eu acho que a pandemia, ela acumulou. Ela acumulou não só mais serviço, mas ela acumulou também preocupações. Porque essas pessoas já viviam em situação de vulnerabilidade, como eu já pontuei, com questão de salário, péssimas condições de trabalho, e muita gente afetada, muita gente com problema de saúde mental. São dezenas de trabalhadores afastados, isso lá atrás. Por quê? Porque você não tem, se coloca o seguinte, o cara chega para falar o seguinte, ó, tem uma unidade básica de saúde lá. Aí tudo bem, aí o Roberto está lá na unidade básica de saúde atendendo. A Secretaria Municipal não vai querer saber o que o Roberto está passando, quais são as dificuldades que ele tá enfrentando. Será que ele está em condições de atender a população? Então, essas coisas, não existe essa preocupação, né? E eu vejo, Roberto, e aí, Roberto, eu queria também te perguntar o seguinte, tem como assim, tem como equilibrar e clarear a relação do paciente com o seu mundo interior? Eu queria que depois tu me respondesse sobre isso. Dá para clarear? Tem como a gente mensurar essa dificuldade? Eu estou dizendo porque é o seguinte, nós estamos vivendo a pandemia, ela é todo um conjunto. Você tem, primeiro, a população pobre de baixa renda, o trabalhador pobre de baixa renda, a maioria esmagadora dos profissionais de saúde na Prefeitura de São Paulo ganham uma miséria. Eles não têm como, não é uma classe média, é uma classe média baixíssima. Então eu queria que você comentasse também sobre isso. Olha, é um ponto bastante interessante, né? Porque a gente está querendo essas soluções, né? Como assim? Eu fiquei pensando, como mensurar, né, o que acontece dentro da pessoa, né, em relação ao que ela está vivendo. É muito difícil, porque cada pessoa sente de uma forma diferente e tem um conteúdo estrutural diferente. E a gente precisa fazer uma análise individual, né? E isso daí é muito difícil a gente mensurar. A pessoa precisa falar para a gente o que ela está sentindo, porque a gente não consegue imaginar. É uma cura através da fala, né? A pessoa tem que dizer, ela tem que pôr para fora para a gente poder entrar em contato com ela direto. Mas o que eu noto é que a gente fica esperando que alguma coisa resolva esse caos todo, né? É como se a gente esperasse, por exemplo, quando eu vou falar de Freud aqui bastante, né, que é totem e tabu,
é um outro artigo que fala justamente dessa condição paterna. E quando a gente fala em psicanálise, o pai, né, o paterno, é uma figura paterna, não quer dizer que é o pai biológico, né, não é aquele pai que está lá dentro da família. Pode ser um líder, pode ser um presidente, pode ser um prefeito, pode ser um vereador, pode ser alguém que exerce um papel de liderança, e isso é uma figura paterna no nosso psiquismo. Né? Isso me lembra muito o complexo de Telêmaco. O Telêmaco, ele era filho de Ulisses. E Ulisses teve que sair para ir para a batalha, para lutar em Troia, e ficou 20 anos fora da cidade dele. E o filho dele ficou lá, esperando o pai. Enquanto isso, tinha um grupo de pessoas, de homens, eram 118, eles barbarizavam a cidade. Ou seja, eles roubavam, faziam bagunça, banalizavam todo mundo. Então, existia um caos instalado na cidade, e o Telêmaco, que era filho de Ulisses, que era um cara assim muito forte, que era um grande líder, e o Telêmaco foi à beira do mar, ficou na praia, olhando o horizonte, esperando que o pai voltasse para pôr ordem na cidade. Né? E o Telêmaco, o que ele fez? Depois de um tempo, ele foi atrás do pai, né? Ele se desencontrou e o pai voltou e ficou disfarçado. Para não ser reconhecido por esse 118 aí. Mas o que eu vejo hoje é que nós estamos com uma síndrome de Telêmaco. Assim, a gente está na praia, olhando para o horizonte, esperando que um pai venha e resolva todos os nossos perrengues, né? E resolva todos os problemas que nós estamos tendo e ponha a ordem na cidade, né? Que ponha a ordem no caos. E o que a gente mais tem falta hoje é disso. Eu acho que é uma de liderança paterna. Então a gente tem esse complexo de Telêmaco. A gente não consegue sair para ir atrás desse pai, a gente está buscando, e na verdade depois do final dessa história, é um pai disfarçado que a gente tem. E é um pai diferente daquilo, né? A gente queria aquele pai que viesse e colocasse ordem, com uma só palavra de ordem. Mas, na verdade, esse pai está disfarçado e ele vai precisar da nossa ajuda, e os dois, né, vão ter que procurar uma solução para essas questões e voltar a pôr a ordem na cidade. Né? Então, eu acho que hoje o que a gente precisa ter ideia é ajudar essas pessoas a se estruturarem e achar um ponto onde elas possam se apoiar emocionalmente, né? Até ter essa condição de paternidade, de acolhimento, para essa dor profunda que ela está sentindo hoje, que é uma dor dilacerante, é uma dor que fragmenta o ego, né? A pessoa deixa de ter esperança, ela deixa de ter perspectiva. A gente não sabe mais para onde a gente vai, a gente não sabe como vai ser. E a mudança é assustadora. Toda mudança é muito assustadora, a gente não quer a mudança. Né? A mudança causa um transtorno na gente. Né? E o interessante é que eu vi uma reportagem quando começou a abrir os shoppings, e tinha uma senhora dentro do shopping, a repórter foi lá falar com ela, né? Por que a senhora está aqui? Né? Era claro que ela era uma pessoa do grupo de risco, né? Era pela idade dela, assim, ela estava de máscara, tudo. Mas a repórter perguntou, por que a senhora veio? Não, eu vim só passar rapidinho, eu peguei o telefone, eu encomendei tudo, e só passei rapidinho para pegar. E aí o câmera ficou filmando os pacotes dela, né? E uma das sacolas estava repleto de chocolate. Aí por que essa pessoa precisa de chocolate, né? É essencial esse chocolate, mas na verdade não é isso é simbólico. Ela na verdade, ela não viveu o luto, né, da perda da liberdade dela. Ela gostaria que tudo ficasse do mesmo jeito. Isso é um movimento que ela faz de falar, puxa, como era legal quando eu podia sair livremente, né? Ela está quase na melancolia lá. Então, como era bom, eu queria que tudo fosse assim. E esse exercício fez ela sair de casa, porque na verdade ela não precisa comprar um saco de chocolate, né? Mas ela queria ter aquela sensação que ela tinha antes. Então, os nossos profissionais da saúde devem estar tendo essa sensação, né? Caramba, como era bom ser antes. Puxa, eles ficam se questionando, né? Será que eu escolhi a profissão certa, né? Eu podia estar em casa agora, isolado, né?
Eu conheço uma estudante de medicina que o relato da mãe dela, ela falou para mim que ela chorou porque ela estava com medo de sair de casa, porque não tinha EPI para ela onde ela trabalhava, né? Então ela ficou questionando, será que eu escolhi a profissão certa? Eu estou com medo, né, de ir lá e tratar do paciente, né? Então o profissional de saúde hoje está com medo, né? Porque ele sabe que ele não tem as condições ideais e adequadas para ele, e ele tem medo de perder a vida, né? Roberto, eu ia entrar nesse questionamento, né? Você está dentro da Unifesp e trabalha junto à formação de médicos. Como é que está essa sensação dessas pessoas que estão sendo formadas hoje, né? E depois eu vou estender ao Freitas, como é que poderia ou pode ser feita essa reposição, né? Porque nós estamos aí vivendo dois problemas sérios. Um que é a saída desse pessoal que está na ativa por doença, né, por luto, por morte, inclusive, né, os extremos, as questões extremas. E assim, eu percebi na sua fala que existe um receio de quem está se formando, né? Por outro lado, né, o Freitas pode falar um pouco mais, que ele viveu isso intensamente, a gente tem médicos sem trabalho, né? Então eu gostaria que você me falasse um pouco sobre esse medo da formação e o Freitas falasse dessa necessidade desses médicos que estão sem trabalho em São Paulo. Quanto à formação, eles estão tendo muita dificuldade, né? Eu vejo, por exemplo, hoje eu tive contato com 2 estudantes que estão fazendo internato. E o internato foi interrompido várias vezes, porque ninguém sabia muito bem o que fazer. Vai para o internato, não vai para o internato, atende paciente, não atende paciente, fica em casa, não fica em casa. Então, isso dentro do emocional é muito ruim, né? As pessoas ficam muito seguras. E a gente tem alunos lá que entraram esse ano, por exemplo, e não tiveram um mês de aula, né? E eles estão lá, e como a universidade é pública, a gente está seguindo as determinações da nossa reitoria, que por sua vez segue a determinação dos ministérios, né? E eu que sou da área de anatomia lá, nós começamos a dar aula remota, e no primeiro momento a coisa começou a funcionar, os alunos começaram a gostar, né? Fala, pô, a gente não vai ficar sem ter aula, mas nós somos assim, bloqueados, não pode dar aula, nós vamos primeiro resolver o que vai acontecer, para depois a gente retomar. E a gente vai retomar agora, olha quanto tempo levou, né? Nós vamos retomar agora dia 6 de julho, nós vamos retomar as aulas remotas, porque até então a gente não estava dando aula, nem aula remota, porque não tinha resolvido. É tanta gente para discutir, são tantas cabeças funcionando ao mesmo tempo, cada um pede uma coisa. Os meus colegas ficam tendo reunião atrás de reunião para poder decidir o que vai acontecer. Imagina, o que a gente pensar, por exemplo, na USP, ela tem 90 mil alunos. Imagina 90 mil cabeças, cada um querendo uma coisa diferente, para isso entrar num consenso para aplicar para todo mundo, né? Então, lá na Unifesp também, são milhares de alunos e milhares de professores que precisam entrar num consenso. E o consenso foi, dia 6 de julho, voltar às aulas remotas. Então, isso repercute também na parte didática, na parte de ensino, né? A anatomia, por exemplo, a anatomia é muito mais presencial, né? As aulas práticas de anatomia, aula com cadáver, a gente não pode dar aula presencial, né? E como é que o pessoal que faz anatomia topográfica, que vão ser os médicos, né? Isso é fundamental, né? Para a técnica cirúrgica, para essas coisas todas. Como é que eles vão ficar? Obviamente, nós vamos repor tudo isso. Nós temos o professor Alexandre, que é um excelente professor, que é responsável pela topográfica lá na Unifesp. Certamente ele vai se comprometer com isso de dar todas as aulas práticas, não tenho a menor dúvida disso. Ele já se comprometeu, inclusive. Agora, nesse momento aqui, a gente vai dar as aulas remotas, a gente sabe que tem uma deficiência, né? Ela não é a mesma coisa, né? Principalmente na área de saúde, no ensino médico, né? Precisa dessa presença, precisa desse contato, né? Então, a gente tem essa dificuldade, mas certamente a gente vai passar assim, a gente vai
Provavelmente a gente vai parar só no período do Natal, né? Daquela semana entre Natal e Réveillon, e vai esticar as aulas até pelo menos final de março, para poder repor tudo isso que a gente perdeu. Certamente isso vai acontecer. Mas o estrago emocional está aí, né? Está feito. A insegurança está feita. Né? O que vai ser? Como vai ser? Né? Os alunos já ficam pensando, como assim? Vou ter aula direto até março, né? Fica na incerteza. O medo da mudança, o medo do ajuste é muito grande, é muito difícil para a gente. Você pode fazer um teste assim. Se você pensar, ó, vai passar, quando eu era ciclovia, por exemplo, nossa, vai passar a ciclovia aqui na minha rua, pelo amor de Deus, a ciclovia é ótima, a pessoa concorda com a ciclovia, mas ela quer na outra rua. Ela quer na rua de baixo, na rua de cima, no outro bairro. Mas ela não quer na porta dela. Quando vai mudar a mão de trânsito da rua dela, ela, como assim? Né? Eu lembro quando mudou a mão de trânsito da Avenida Celso Garcia, todo mundo falou, pelo amor de Deus, isso vai ser uma loucura. E eu lembro da época que eu era office boy, quando foi o contrário, né? Quando eles mudaram naquela época também foi uma loucura, né? Quando mudou a mão dessa avenida, todo mundo queria fazer abaixo-assinado, todo mundo achou que não ia se adaptar. Mas hoje as pessoas nem lembram que mudou. Está todo mundo adaptado, né? Então a gente precisa de uma profunda adaptação ao novo, ao diferente, aquilo que vai acontecer. Isso gera uma ansiedade muito grande e às vezes gera um processo depressivo por tamanho nível de ansiedade. Daí que a gente precisa, às vezes, de um profissional que está à disposição da gente para ajudar. Eu não sei se eu fui claro, se eu falei demais, eu costumo falar demais. Por favor. Foi extremamente pedagógico, didático, muito bom. Eu vou responder a pergunta do Cláudio. Assim, nós temos o Brasil, essa é uma praga cultural que eu acho que o tempo vai se encarregar de acabar com isso. O Brasil é o país dos desperdícios. O Brasil desperdiça alimento, o Brasil desperdiça oportunidade, o Brasil desperdiça a possibilidade de ser uma grande referência internacional, de atuar na política internacional, de ser um protagonista das questões que envolvem a humanidade. O Brasil tem toda uma condição. A gente sempre falou, desde quando eu era pequenininho, que a gente escutava dizer assim, o Brasil é o país do futuro. E a gente vem caminhando, aí nós passamos pela ditadura militar, nós enfrentamos, nós passamos um período onde a democracia, de fato, assim, ela prevaleceu. O Brasil deu um salto de qualidade. A gente pensava que tinha encontrado o caminho da ciência, do desenvolvimento sustentado, com geração de emprego e renda, o país investir em tecnologia, investir na universidade, né? Se tornar um país, de fato, um protagonista, né, na história mundial. No entanto, o Brasil é um país que volta. Como eu sou cearense, Roberto, eu digo assim, o Brasil cresce como rabo de jumento, né? Porque é um país que desperdiça talento. Então, eu tive, por exemplo, em alguns encontros no Itamaraty, quando eu vinha do Japão, morava no Japão, e quando eu vim para o Brasil para representar os brasileiros no Japão, a gente se encontrava com 200 brasileiros lá no exterior. Existia um grupo de trabalho no Itamaraty que cuidava dos brasileiros que iam fazer pós-graduação, doutorado e não voltavam mais para o Brasil, né? O Brasil desperdiça talento. Então, o Cláudio, quando a gente realmente, no governo aí, de 2000 do presidente Lula, da presidenta Dilma, milhares e milhares de brasileiros vindo das diversas camadas da sociedade foram fazer medicina fora do Brasil. Esses brasileiros retornaram e pegaram um momento, uma transição muito ruim, porque você está num patamar aonde o pensamento é permitido, aonde as possibilidades são grandes, e você sofre um revés. Você entra num sistema aonde não aceita
não aceita aqueles profissionais, aquelas pessoas que foram para o exterior. E, Roberto, eles foram para o exterior com nossos recursos, com o dinheiro do contribuinte brasileiro, do Oiapoque ao Chuí. Então, esses brasileiros, hoje nós temos, segundo as entidades que organizam os mais médicos no Brasil, nós temos mais de 15 mil médicos de braços cruzados. Por quê? Porque completou 1.000 dias, aliás, já está 1.010 dias, que não tem o exame do Revalida. E você veja, Roberto, a universidade, a Soraya, que é a sua reitora, que é uma pessoa extremamente comprometida, a Soraya, progressista, responsável. Eu tenho conversado com ela para ver se a gente conseguia resolver essas questões, vendo que a universidade tem a sua autonomia, para poder tentar revalidar esses profissionais, mas não consegue, é uma luta. E a própria Unifesp profissionalizou, ou seja, eles fizeram uma disciplina na universidade, especialidade em saúde da família, fizeram lá na universidade. Se eles foram para a universidade, é porque a universidade reconhece o diploma deles. E agora você vê, no momento de pandemia, onde a população está desassistida. Roberto, só antes dessa pandemia, só na cidade de São Paulo, que eu tenho levantamento, e discuti muito isso com a secretaria, tinha um déficit de 2.200 médicos, 2.800 enfermeiros. Então, veja só, e agora veio a pandemia, e você não tem... Roberto, eles tiraram o pessoal da atenção básica, das unidades básicas de saúde, e jogaram para os hospitais de campanha. Então você encavala, Cláudio, você encavalou. Por quê? Porque antes não se morria-se muito por falta de assistência. E agora morre-se muito mais. Por quê? Porque você junta a pandemia e as outras doenças que já existiam no cotidiano. Então, as famílias estão sofrendo. Estão sofrendo porque não tem uma consulta eletiva. Estão sofrendo porque na área da oncologia não tem os exames de imagem. São pouquíssimos os exames de imagem. O paciente não pode fazer uma biópsia. E, de repente, se ele passar 2 meses, 3 meses, ele não fez a biópsia, ele pode morrer. Então, as pessoas não têm como iniciar um tratamento, uma quimioterapia, uma radioterapia, porque ele não consegue. Então, desajustou, e eu acredito que a gestão está um pouco perdida nesse sentido, e precisa se reencontrar, porque isso tem o efeito cascata. Então, a falta de profissionais, a falta de concursos públicos. E é muito importante, Roberto, a gente pontuar o seguinte: a nossa defesa, que fique bem claro aqui, os ouvintes que estão acompanhando aí o nosso canal, a nossa defesa, este cidadão aqui, o Francisco Freitas, não distingue trabalhador, se ele é trabalhador da administração pública direta ou se ele é trabalhador da administração pública indireta. Ele é trabalhador. E sendo trabalhador, como tal, ele é vítima de todas as agruras que o sistema impõe. Esse tem que deixar muito claro. A nossa defesa é pela vida. A nossa defesa é para que o trabalhador tenha dignidade, que ele possa chegar para os seus filhos e sorrir todos os dias. E ele possa dizer assim: eu trabalhei maravilhosamente, eu fui reconhecido. O médico, o enfermeiro, Roberto, Cláudio e demais amigos e amigas, eles não querem aplauso. Eles não querem aplauso. Se você quer aplaudir os enfermeiros, os médicos, as faxineiras, o controlador de acesso, as pessoas estão dentro da secretaria, os trabalhadores internos
na área da saúde, os que estão na universidade, na academia, não precisa de palma. Mas se for para aplaudir, tem que aplaudir todos os dias. Porque todos os dias, companheiros, eles salvam vidas. Todos os dias. Os 366. E se o ano tivesse 600 dias, era 600 dias salvando vida. Então, é preciso que a gente, primeiro, entenda a situação que vivem os profissionais de saúde. Né? E a desigualdade na cidade é um problema sério. Olha, Roberto, eu vou falar uma coisa para vocês, para você e para todos vocês. Eu não saí, assim, eu não aceitei ser pré-candidato a vereador, ou por capricho, ou por vontade, ou por desejo, ou eu completei 61 anos, eu me conheço bem, me conheço bem. Então, a vida me calejou, a vida me ensinou muitas coisas. Mas eu não tenho uma outra alternativa, Roberto, que a gente não ocupe esses espaços. Porque se a gente não ocupar, não existe, né? É como em matemática, não existe espaço vazio. Ou nós ocupamos, ou eles vão ocupar, né? E eles ocupando, eles não colocam o pobre no orçamento, né? A saúde, Cláudio, São Paulo, a cidade de São Paulo, tem o terceiro maior orçamento do Brasil. Primeiro é a União, segundo é o estado de São Paulo e terceiro é a capital. E a capital tem o segundo maior, a Secretaria Municipal de Saúde tem o segundo maior orçamento municipal. Primeiro é o município, segundo é a Secretaria Municipal de Saúde. Além desses recursos, eles recebem emenda parlamentares de vereadores, deputados e senadores. E Falta de dinheiro não é, né? Falta de dinheiro não é. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu vi lá um exemplo, você agora tocou num assunto muito importante, que eu tive um encontro com o secretário de Saúde do Maranhão, e é Lula também o nome do nosso querido secretário. E ele dizia o seguinte, ele falou do orçamento, o valor do orçamento para a saúde no Maranhão de 146 milhões. É lógico, o Maranhão tem 7 milhões e 800 mil habitantes, não é isso? Então veja só que ele diz assim, Freitas, nós fazemos muito com pouco. Aí entra a questão da gestão, entra a questão das pessoas terem um olhar e tentar fazer o que a gente está vendo, os escândalos, né? O Rio de Janeiro está uma esculhambação, né? É um estado tão maravilhoso, um povo trabalhador, uma cidade pujante, vive sofrendo, por quê? Porque no Brasil a impunidade, as pessoas fazem esses desvio de conduta, é o seguinte, é porque a incerteza, eles têm a incerteza da impunidade. Então não há uma severidade em cima disso. Então o gestor, ele precisa compreender, ele precisa respeitar aquilo que ele está gerindo. Então eu acho que nós temos muita discussão. Esse debate, essa conversa, ela não se encerra aqui. Ela é muito complexa, né? Então eu vejo que nós precisamos fazer isso. Trazer esses médicos para... Olha, é imprescindível que esses médicos venham trabalhar imediatamente, porque você tem que trabalhar, Roberto, principalmente a gente depois tem que fazer uma outra conversa para discutir sobre as práticas integrativas, a saúde preventiva, né? Porque os hospitais não aguentam mais, as pessoas não aguentam mais tomar tanto remédio, medicamento. Verdade. A informação que o ano passado, só a Secretaria Municipal de Saúde distribuiu 20 milhões de comprimidos. Então você tem uma cidade completamente com problema de saúde mental. É verdade.
Freitas, eu gostaria de aproveitar e dizer que nós temos perguntas aí, mas que o Roberto tem um compromisso logo mais e a gente precisaria, né, ouvir as perguntas. Tudo bem, Roberto? A gente ouvir as perguntas, o Reinaldo faria as perguntas para a gente? Tudo bem. Bem rapidamente, porque eu... O compromisso é às 20 horas, tá? O compromisso é às 20 horas, então até lá dá para a gente ficar batendo papo e tá ótimo aqui. Tá bom, então. Ô, Reinaldo, você tem as perguntas prontas aí? Tenho sim, Cláudio. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Eu estou. Estamos ouvindo bem. Tá ok. Sim. Tá bom. Bom, tenho aqui alguns comentários e pergunta, tá? Comentário, eu só vou ler rapidinho. A Maria Aparecida, da Conceição Paulo de Camargo, ela fez um comentário aqui. Se tivéssemos governos que se preocupassem com vidas e não só com o mercado, a flexibilização aqui em São Paulo não ouviria só o mercado, e sim os trabalhadores em geral, trabalhadores da saúde, cada qual em seu respectivo órgão representativo. Não houve discussão e decisão da flexibilização com o Conselho Municipal de Saúde. Foi uma decisão de cima para baixo. A Maria Aparecida também comentou que ela assistiu o filme O Retorno de Ulisses, ou Odisseia de Ulisses, que retrata essa fala do Dr. Roberto. Maravilhoso o filme. Assistam se puder. Aquilo é a Odisseia de Homero, né? É maravilhoso. Isso daí são experiências que valem para a vida. E o que eu vejo é que a gente não pode ter síndrome de Telêmaco. A gente não pode ficar na praia esperando que a nossa solução volte. Nós precisamos agir, nós precisamos ir atrás. E junto com esse pai que a gente está esperando. Pode ser, tudo bem, mas a gente tem que atuar. Não pode esperar essa solução voltar de algum lugar, do além, do nada. Perfeito. Tem mais um comentário aqui, depois nós iremos para uma pergunta. Dr. Roberto, a morte faz parte da vida, assim como o nascimento, a velhice e a doença. Só que hoje, com essa pandemia, a morte está sendo banalizada por nossos governantes. Bolsonaro diz que todo mundo vai morrer mesmo. A indústria está lucrando muito com essa pandemia, principalmente a indústria farmacêutica. Eu tenho muito medo dessa banalização da morte e a banalização de qualquer emoção que a gente possa sentir, porque isso pode denotar uma patologia, uma psicopatologia muito grave. É a falta de empatia em relação ao outro. Você olha para o outro e você não consegue sentir a dor que aquele seu semelhante sentiu. Isso vai desumanizando o ser humano. Então, isso é uma preocupação que a gente tem que ter, sim. A gente não pode banalizar a morte. A gente não pode ver que morreu 1000 pessoas e a gente achar que é pouco, né? A gente perder uma vida vale muito, né? Porque essa vida que foi perdida, pelo menos de 4 a 6 pessoas estão vivendo um luto juntos. Eles estão sentindo, os filhos, a esposa, o marido, os entes queridos, né? Tem muito pai perdendo filho, né? Que pode ser a pior sensação. Eu não posso me imaginar perdendo minha filha. Eu quero morrer antes, né? Porque então a banalização da morte gera uma doença muito grande, que é a falta de capacidade da empatia, de a gente sentir a dor que o outro semelhante tem que ter também. Então, é uma dor que a gente pode sentir. E o dia que a gente sentir, a gente pode não ter essa sensação, né? Então, você acaba ficando um doente psicossocial. Isso é muito preocupante. A gente não pode entrar nessa furada, a gente não pode perder a nossa humanidade. Certo, muito bem. Bom, aqui tem uma pergunta da Angélica Cristina Samora Oliveira. O fato da pandemia gerou algum novo conteúdo nos cursos para a área da saúde? Então, é uma pergunta que eu não vou saber responder, tá? Porque ainda a gente não teve tempo de pensar num conteúdo assim. Nós vamos criar uma disciplina de emergências epidemiológicas, por exemplo. A gente não sabe ainda como é que isso vai atuar nos currículos. Nós estamos nos adaptando e é uma história que a gente tem para escrever ainda. Eu não tenho condições de saber se existe uma ferramenta abrangente que vai atingir todos os profissionais da área de ensino, né, para lidar com esse tipo de coisa. Não sei.
Por enquanto, não dá para responder essa questão, infelizmente. Gostaria de ter a resposta. Tá, ok. E aí tem mais uma aqui, de Andrade Marco Antônio. Boa noite, tudo bem com vocês? Eu gostaria de saber a opinião de vocês com relação ao negacionismo de boa parte da população brasileira em relação à pandemia mundial. Olha, é claro que tem muita gente que não quer viver isso, né? É um medo, né? É o medo da mudança, da diferença. Essa pandemia fez a gente ir para dentro da gente, como o Francisco falou, né? A gente está olhando para a gente e a gente está com medo dessa pandemia toda. Então, nós estamos sem perspectivas, né? Nós estamos com medo de tudo isso. O que você acha aí, Francisco? Eu acho exatamente isso, mas vou um pouquinho mais além, porque esse negacionismo, ela partiu, inclusive, de quem deveria dar um bom exemplo, né? Porque se você Ele tem, por exemplo... a figura paterna do nosso líder, né? Que a gente não tem. Aliás, você, Roberto, que é um especialista em parasita, né? Então, você que é um especialista, um estudioso, né, dos parasitas, você precisa falar para nós que tipo de parasita é esse que se incrustou na sociedade brasileira e está muito difícil para ser removido. E as ações do governo Bolsonaro têm sido a coisa mais repugnante que a história. Esse cidadão, com certeza, o que espera ele no futuro é a lata do lixo da história. Porque a sociedade brasileira não merecia, mas não merecia isso. Por mais que a gente ele não merecia um governo que pega, que incita, que vai para a rua, que não respeita a ciência, que desacata o judiciário, que vai para as ruas fazer movimentação para fechar o Congresso Nacional, para fechar o Supremo Tribunal Federal. É o bem que nós temos mais precioso que nós conquistamos foi a democracia, né? É porque a democracia, eu costumo dizer o seguinte, que tanto o voto do Setúbal, o dono do Banco Itaú, como o voto do companheiro e da companheira que mora lá no Maxilac, naquela miséria, ele só vale no dia da eleição. Então eu vejo que nós estamos perdidos. E agora a gente estava até aqui em São Paulo e caminhando numa direção correta no primeiro momento. Mas aí a pressão do mercado, o Deus mercado, o grande empresariado, pressionando o governador João Dória e o prefeito Bruno Covas, eles acabaram de forma, na minha avaliação, de forma irresponsável, liberando o isolamento social. Porque, Roberto, se você está na curva, se a curva tivesse descendo, achatando, é uma coisa, mas você está ainda de forma ascendente. Está de forma ascendente. Então, como é que nós vamos ficar nesse efeito safona? Nós estamos, todo dia está morrendo gente, para nossa tristeza, para nossa dor e sofrimento. Não é brincadeira, a gente sofre com isso. Vocês sofrem, todos nós sofremos com isso. Quem está nos assistindo sofre com isso. Agora, por outro lado, não há um planejamento, um plano de contingência, né? Você dá R$ 600 para as pessoas, foi uma luta. O cara queria dar R$ 200. A oposição se organizou, bateu, brigou, e aí conseguimos 500 e jogaram para 600. E não chega o dinheiro. Roberto, até hoje, aqui na minha casa, todo mundo, os filhos, filha, esposa, desempregado, os R$ 600 só chegou uma primeira parcela depois de quase 2 meses, 1 mês e meio. Então você vê o seguinte, não podia aqui, Cláudio, a pergunta que eu queria perguntar para vocês que estão nos acompanhando. Um estado rico como São Paulo, uma cidade rica como São Paulo, como a cidade de São Paulo, junto com esses R$ 600, não poderia fazer um complemento de renda e realmente manter as pessoas em casa? Pode ou não pode?
O orçamento previsto para este ano em São Paulo, é lógico que vai mudar por causa da pandemia, mas o orçamento previsto era de 242 bilhões. E o da cidade de São Paulo de 68 bilhões. Então, veja só, uma cidade rica que só brutalizou, que só explorou o povo trabalhador. Não pode tirar um complemento de renda e dizer o seguinte: vai ficar todo mundo em casa durante 4 meses, ninguém vai sair de casa, porque nós queremos isolar o vírus. Não é você... Leito é super importante. Nós, viu, Cláudio? Para mim finalizar, o leito é super importante. Qualquer gestão precisa fazer leito. Mas do ponto de vista da política de contenção, ele não é o mais importante. O mais importante é você evitar lá no território a disseminação para você evitar a aglomeração nos hospitais. Então, nós estamos vivendo um dilema. E a gente não tem rumo. E eu queria te perguntar, Roberto, o seguinte, para você fazer assim, pergunta bem tranquila. Como a pessoa pode pensar no futuro, vivendo tantas dificuldades financeiras, sem emprego, depressão, ansiedade, incerteza quanto a esse futuro? Como será o comportamento da população pós-pandemia? E quais as lições que nós vamos tirar de tudo isso? Eu estou colocando do ponto de vista do comportamento humano. Olha, você falou que é uma pergunta fácil, mas ela não é, não. Porque o que a gente mais precisa nesse mundo é de previsibilidade. O ser humano, ele é um cérebro que ele precisa de ser... Por isso que a gente tem agenda, por exemplo. A gente tem agenda, a gente programa a semana inteira. Em algum momento essa agenda pode furar, mas por um ajuste pequeno a gente aceita bem. Mas quando a gente não tem a possibilidade de saber o que vai acontecer no dia seguinte, a gente não tem previsibilidade, a gente não tem perspectiva nenhuma. Nós estamos todos vivendo um tempo muito difícil, do ponto de vista emocional. Né? Para a nossa cabeça, isso vai provocar doenças nas pessoas. As pessoas vão ficar doentes. Não tem como não ficar doente, ela passa estresse todo dia. Né? E ela não tem a previsibilidade, não tem perspectiva. Eu aprendi muito nisso sobre o autismo, né? Porque minha filha é autista. Então, por exemplo, eu sentia, quando eu levava ela no dentista, ela se desequilibrava toda, ela ficava completamente emocionalmente abalada. A gente não conseguia nem controlar ela direito. Mas aí eu percebi, depois de estudar muito e ter o apoio dos profissionais que estavam comigo, é que a gente tem que dar previsibilidade para ele. Então, eu marcava na folhinha, eu falava, nessa data nós vamos no dentista. Aí todo dia eu ia falando, falta um pouco, falta isso, falta aquilo. Porque aquela situação futura, ela já previa e ia se preparando. E quando eu fazia isso, ela chegava na dentista totalmente equilibrada, totalmente bem, fazia o tratamento e a gente ia embora. E eu falava durante o dia, depois do almoço, nós vamos escovar os dentes, vamos caprichar para chegar lá com o dente limpo. Então ela já ia sentindo o que ia acontecer. Nós precisamos isso em uma outra proporção, mas nós também, que somos neurotípicos, precisamos dessa necessidade, né, de perspectiva, de saber o que vai acontecer no futuro. A gente vislumbra alguma coisa, né, a partir do hoje que a gente está vivendo, e nós não temos essa possibilidade hoje. Então, como a gente vai sair a volta dessa pandemia, eu acho que a gente vai sair da pandemia muito pior do que a gente entrou na pandemia. Porque uma coisa é você falar assim, agora você tem que ficar em casa. Plum, fechou. Você está fechado. E a volta? Como é que vai ser minha volta? Com quem eu vou poder me relacionar? Como eu vou poder atuar na sociedade? Como é que eu vou me deslocar? Como é que vai ser meu trabalho? Como é que não vai ser isso? Isso tudo são coisas que a gente não consegue pôr na agenda, que a gente não consegue prever, que a gente não sabe se vai dar certo. Caramba, eu vou voltar para trabalhar e eu vou ficar doente e vou morrer? Sim, né? As pessoas ficam pensando isso, porque isso está dentro do imaginário, né? A pessoa está vivendo essa situação. Imagina o profissional de saúde, né, que não tem apoio lá no trabalho dele, né? Ele não sabe se amanhã ele vai estar infectado ou não. Ele não sabe se ele vai levar essa infecção para a família dele.
para dentro do cerne, né, no âmbito da família dele. Ele não sabe para quem, se ele vai passar para alguém. A gente já viu reportagens de médicos que estão isolados na família, estão morando em hotéis para não ir para casa com medo dele levar a doença para a família dele. Até um médico se vestiu de dinossauro para abraçar o filho. Né? Então, como a gente vai sair dessa? A gente vai sair com sérios problemas, Freitas. Né? E nós vamos ter que dar um jeito de apoiar todo mundo. É isso daí que a gente vai ter que ter um nível de empatia um com o outro muito grande. Verdade. É isso. Relação humana. O remédio para isso é... Eu acho, Roberto, que nunca os centros de acolhimento, de orientação, os centros de referência, os CAPs, né? Os CAPs na cidade de São Paulo, vai ter uma importância muito grande. Para isso, é fundamental que as pessoas participem. Eu acho, Roberto, que nós vamos conseguir sair desse... A sequela, eu concordo plenamente com você, as sequelas serão imensuráveis. Não dá aqui para a gente realmente mensurar. Você respondeu muito bem. Nós não precisamos ter bola de cristal, né? É como se fosse assim uma coisa, uma causa e um efeito. Nós vamos ter esse efeito, vai ser muito duro, mas eu acredito muito na coletividade, eu acredito muito no sentimento humano, eu acredito muito na bondade das pessoas, né? E o nosso povo tem essa tradição, que é uma tradição de solidariedade, de se dar as mãos, de se juntar, de dividir o que tem, a água, o pão. Permitiram, Roberto, desgraçadamente, que o nosso país chegasse onde chegou. Mas eu acredito também que não está perdido. Há sempre uma gota de fé, de esperança, né, no nosso povo. E eu acho que a nossa função é justamente disso. Nós precisamos acolher. Nós precisamos acolher. Isso é muito importante. A fé e a esperança para todo mundo. Essa é a ideia, né? Verdade. Eu acho que você disse bem, né, Freitas? A gente precisa isolar o vírus. É o vírus que precisa ser isolado. Não são as pessoas, né? As pessoas elas mantêm um certo distanciamento, mas se tivesse isolado o vírus no início, né, quando nós tínhamos aí meia dúzia de casos no Brasil, quem sabe a gente não estaria se abraçando hoje sem precisar se vestir de dinossauro, né? Legal. Eu queria ver, Cláudio, apareceu bastante aqui na minha telinha aqui. A Vera está aí, a Dona Elza está aí, o Denis, doutor Denis, nosso companheiro amigo, está prestigiando também a gente. A Valéria, uma grande enfermeira, uma profissional da saúde exemplar da região norte, está com a gente aí. Então, a gente tem que deixar aqui mensagem de esperança e dizer que a gente vai ter que voltar a esse tema, Roberto. A gente vai te explorar mais, porque eu acho que esse momento é um momento de doação, né? Eu acredito que você, hoje, que nós conseguimos também, de certa forma, ajudar um ao outro, né? Eu ouvi muito o que você colocou. E é muito importante a gente levar essas práticas como sacerdócio, né? Para a gente poder tentar, mesmo diante de todas as dificuldades, a gente tentar se superar. Eu acho que isso que é muito, muito importante. E também a dizer o seguinte, que com esse processo de eleição, que a gente está aí com, né? Tem o nosso, não sei se você conhece, o Orlando Silva, né? Camarada nosso, que é pré-candidato a prefeito de São Paulo, e o Orlando é um ser maravilhoso, um cara que tem história de luta, ministro do esporte por 10 anos, um deputado federal, foi presidente da UNE, negro, né, que conhece ali na pele, ali no dia a dia, o que é a dificuldade que se vive nesse país.
Então eu fico assim muito assim orgulhoso de sair candidato por um partido que, do ponto de vista, Roberto, o PCdoB, do ponto de vista estrutural, ele é pequeno, mas do ponto de vista das ideias é um partido muito grande, vai completar 100 anos. Então eu coloquei assim, falei o seguinte: eu vou assumir esse desafio, né, para a gente chegar lá, porque se como conselheiro municipal de saúde eu dei uma grande contribuição, andando a cidade inteira, conhecendo os problemas, conhecendo a rede de atenção à saúde, né, porque Roberto, se não tem nenhuma gestão será justa e eficiente se ela não fazer investimento na atenção primária. Se ela não investir lá na porta de entrada, que são as unidades básicas de saúde. Se ela não gastar. Olha, nós temos que tratar a vida como vida e não como números. Então é preciso uma gestão que tenha um olhar humano, que coloque a população de São Paulo no orçamento. E como vereador, se a gente conseguiu fazer tudo isso como conselheiro municipal, com certeza como vereador a gente vai poder fazer muito mais. O grave problema da população de São Paulo e do Brasil é que quando ela elege um cara, no dia seguinte ela esquece. Aí o cara deita e rola, faz o que quer e ela não fiscaliza. E a gente está com um projeto de fazer a coisa diferente, de conversar com a população, de abrir o gabinete para a gente conversar, olho no olho, cara a cara. Quem viveu, Roberto, 61 anos e conhece a luta, a pobreza, mas que viajou o mundo com a experiência de vida internacional, que enfrentou a ditadura militar, não enverga, mas não quebra. Então eu quero deixar isso assim claro, cada live, cada encontro que eu vou fazer com os meus colegas, para eles ter segurança do compromisso que eu assumo, porque é um compromisso de partido. Não é o Freitas. Eu não tenho um programa. Eu sigo um programa do meu partido, que quer a emancipação da mulher, que quer a emancipação das minorias que são discriminadas, que quer acabar com esse racismo desgraçado, estrutural, né? Esse racismo estrutural. Legal. Esse racismo estrutural que existe no nosso país. Então é isso que a gente quer. É para isso que nós vamos para lá. Obrigado, Cláudio. Eu já ia pedir para fechar aí o bate-papo, né, porque já são quase 10 para as 8 e o Roberto que tem um atendimento às 8 horas. Sim. Então, eu acho mesmo, viu, Freitas e Roberto, que nós estamos aí num momento em que essa discussão ela é quase nada dentro da necessidade de tudo que precisa ser feito aí, né? Tanto do ponto Sim. de vista do apoio psicológico, né, e psiquiátrico aos trabalhadores, e quem cuida desses trabalhadores, né, Roberto? Porque tem também quem cuida desses trabalhadores da saúde, que nesse momento precisam também ser cuidados para estarem bem, né? E isso vem de encontro com o que o Freitas falou aí, que é de ter o atendimento para os médicos adequado, e ter estrutura, ter um bom ganho, né? Garantir que essas pessoas formadas possam trabalhar, enfim, um monte de coisas que nós poderíamos abrir aqui nesse momento uma ramificação e ficar 3 dias conversando sobre isso. Então, poderíamos até, né, mais para frente marcar uma outra conversa, né? Convido o Roberto, se ele estiver disponível, a participar de uma outra conversa num outro momento, e do Francisco Freitas, que pela conversa aí tem muito para oferecer para a cidade de São Paulo como vereador, né? Tem uma luta bastante grande. O Freitas, para quem não sabe, foi vice-presidente, né, Freitas, se não estou enganado, do Sindicato dos Metalúrgicos no Japão. Então, veja, uma pessoa que sai do Brasil
que vai ser discriminado lá, porque não é fácil ser imigrante em lugar nenhum, e chega a ser vice-presidente do sindicato, que é uma representação bastante louvável, né, dentro do Japão. Enfim, a conversa foi excelente, adorei, gostaria de ficar aqui a noite inteira conversando com vocês, que seria... Né, tanto que, assim, pouco nós falamos, né, nós mais ouvimos mesmo vocês comentarem, porque foi muito importante essa fala. Eu acho que a gente poderia marcar alguma outra em um outro momento. Tá bom? Eu gostaria que o Roberto finalizasse e depois o Freitas, para a gente não tomar muito seu tempo aí não. Tá, Roberto? Muito obrigado. Beleza. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre um assunto que é muito importante para mim, que é a condição emocional do ser humano, né? Eu trabalho com isso, eu trabalho com a empatia, eu trabalho com a emoção. Isso é a minha rotina diária. E eu quero me colocar aqui à disposição dos profissionais de saúde, já que eu tive tanta dificuldade para atuar como voluntário, né? Mas, de qualquer forma, eu estou atendendo algumas pessoas, né? De forma voluntária mesmo, tá? Gratuita. E eu quero me colocar à disposição aqui para atender as pessoas que precisarem. E eu gostaria dessa oportunidade para indicar um livro para leitura, para quem quer aprender o que é um livro extremamente didático. Eu li com uma facilidade muito grande, assim, uma rapidez muito grande, e ele mostra a importância do cuidado ao cuidador. É um livro de uma colega psiquiatra, o nome dela é Vera Miller. Ela também é professora da Sociedade Paulista de Psicanálise, e ela escreveu um livro chamado A Arte do Cuidar. E ela fala muito sobre o quanto é importante o cuidador cuidar de si mesmo, ou ter alguém que cuide do cuidador para poder cuidar do doente. O pai dela teve um AVC e ele ficou com uma característica de Alzheimer, da noite para o dia. E ela morando em São Paulo, tendo que viajar para Joinville todo final de semana. E às vezes passar alguns dias da semana lá. Então ela ficava no bate e volta de São Paulo e Joinville. E obviamente que ela foi tendo todos esses efeitos, né? De ter que cuidar de alguém sem ser uma cuidadora. Ela teve que aprender a ser cuidadora. E ela faz um paralelo com a psicanálise nesse livro. É muito interessante. Vale a pena a gente dar uma olhada nesse livro. É um livro baratinho, que tem, não dá para gente pedir pela internet, e vale a pena. E eu queria agradecer mais uma vez a você, Samora, pela confiança que você teve. Eu gostaria de agradecer ao Freitas, você é uma figura sensacional, ao Reinaldo, que está mediando, que ajudou a gente e apoiou o tempo todo. E eu gostaria de agradecer a todo mundo que parou para ouvir a gente aqui. E, de certa forma, a gente quer convidar todo mundo a trabalhar com a gente, né? A levar a nossa condição pessoal e emocional para um outro nível. Tá? E nós temos que fazer isso, né? Nós não podemos ficar mais esperando na praia, nós temos que atuar para ir atrás de todos os nossos problemas, né? E enfrentar. E se alguém precisar de ajuda, tem sempre algum profissional perto de você para poder ajudar. Essa é a ideia, né? De ter alguém disponível para poder ajudar a gente, né? E o que os profissionais de saúde hoje precisam é alguém assim, disponível na hora, lá, para eles. Tá? Mais uma vez, obrigado, agradeço muito, foi demais. Nós é que agradecemos. Muito obrigado. Roberto, tá ouvindo? Peraí. Agora sim. Roberto, você concluiu aí a sua despedida e o que você falou, no final, ela tem uma importância tão grande, é simbólico demais. E aí a gente percebe que o nosso país é um país que surpreende. Então a gente é um país que se supera. É isso que torna a gente o que a gente é. É isso que torna a gente. Eu acho que nós vamos ter muitas coisas. Já veio aqui algumas ideias. Vou te ligar. O Cláudio, manda o número do Roberto. Eu vou fazer umas conversas com o Roberto. Tem umas coisas aqui interessantes. Acho que o Roberto vai gostar. E é isso. Eu queria muito assim te agradecer a todos
os amigos, as amigas que estão nos assistindo. Tem um time, Roberto, que eu quero mandar um grande abraço aí, que é para Joyce Ner, é uma companheira que se incorporou assim à minha pré-candidatura. A Maria Aparecida é uma guerreira e agora é atual conselheira municipal de saúde. A Vera e a Elza, que são duas lutadoras do chão ali. Tu sabe o que é o chão? Lá na cidade de Tiradentes. Eu quero agradecer aí o Reinaldo, essa figura aqui, meu camarada especial, que é o, né? É o seguinte, é Manuel Cláudio Somoura, entendeu? Então, um abração assim para esses companheiros, um abraço para o Daci, você entendeu? Um abraço aí para todos os companheiros e companheiras. Eu tenho certeza. Um abraço assim grande para duas pessoas maravilhosas que se integraram à nossa pré-candidatura, que é a Vera, né? E o Deca, né? São duas pessoas maravilhosas. E o Dinho, que é filho aí do Reinaldo, vamos entregar, que é filho do Reinaldo, e o André, que você deve que é filho do Cláudio. Então a gente está com o time e todos aqueles que se quiserem assim, se integrar a esse time de vencedores, que nós vamos para a luta, enfrentar o nosso dia a dia, a gente está aí à disposição. Então um grande abraço aí a todos, Roberto, mais uma vez, e já fica aqui, como o Cláudio falou, o convite para o nosso próximo encontro e nós vamos marcar isso aí, tá bom? Estou à disposição de todos vocês. Maravilha. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Muito obrigado. Roberto, de novo, muito obrigado. Muito obrigado, Freitas. Muito obrigado, amigos que acompanharam esse bate-papo. Muito obrigado, Reinaldo. Sem você, isso não conseguiria ocorrer. Você foi a peça fundamental dessa live, né? E gostaria de deixar claro aqui para todas as pessoas. Francisco Freitas vai ser vereador em São Paulo, com todas as lutas que nós vamos traçar. Um grande abraço a todos e uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Até mais. Até a próxima. Até a próxima.